Priorizar é sem dúvida uma das competências que todo negociador deve desenvolver. E quando eu estou falando de priorizar, eu não me refiro simplesmente a você utilizar isso no momento de planejamento da negociação. As pessoas costumam fazer isso, elas vão lá, planejam a negociação e nesse momento elas elencam lá o que vai vir primeiro, o que vai vir segundo, qual que é a questão que eu vou tratar por último. Elas estabelecem esse processo de priorização, só que no momento do planejamento. Aí quando chega na hora de negociar, elas acabam se deparando aí com uma questão complexa, difícil, e elas gastam tempo, energia, elas travam. A negociação não avança. O que acontece com isso? As pessoas acabam ficando desestimuladas, elas ficam com a energia baixa, elas acham que não vão conseguir aí chegar num resultado ótimo, porque elas gastaram muito tempo, se empenharam bastante em uma questão complexa. O que acontece é que nesses momentos o que você tem que fazer é deixar essa questão mais complexa, mais difícil de lado. Você tem que priorizar outras questões, umas questões menores, questões que elas podem ter um certo consenso em como resolver, são mais simples de ser tratadas. Se você gastar pouco tempo ali, você vai conseguir aí chegar num denominador comum. Lembra, a negociação ela pode ser entendida como uma negociação grande e dentro dela ter várias negociações menores, vários acordos menores que compõem aí a negociação como um todo, a negociação final ali que você está querendo aí chegar num acordo maior. Então ela é composta de negociações menores, mais pontuais. Então você vai pegar uma questão menor que você precisa tratar, que você precisa negociar e você vai colocar ela para frente, deixar essa questão mais complexa de lado. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é você vai se sentir mais confiante. Por quê? Porque você vai conseguir negociar bem aquela questão. Aquele ponto fácil você vai conseguir passar por ele. Então você vai se sentir mais estimulado, isso vai te motivar. E vai motivar o outro também. E motivando você, motivando o outro, isso vai afetar o clima da negociação. Vai ficar um clima muito mais produtivo, um clima mais leve, mais tranquilo quando você fizer isso. O segundo ponto é que, imagina que aquela questão difícil que você travou, ela dependa dessa questão menor, essa questão mais fácil que você está priorizando agora. Quando você faz isso, você vai ter mais chance de resolver essa questão difícil. Porque, como eu falei aqui, pensa na negociação como uma negociação grande e que dentro dela tem vários acordos, várias negociações menores. Então você tem uma certa conexão, interconexão entre esses pontos. Pode ser resolvendo aquela questão pequena, você consiga com isso resolver mais para frente aquela questão mais complexa, aquele ponto difícil que você enfrentou, que travou a sua negociação. Então quando você for lá, se estiver na mesa de negociação e você se deparar com uma questão muito difícil, você analise bem aquilo, veja se dá para você gastar energia. Se você gastar muito energia naquilo, se aquilo estiver travando, deixe de lado, negocie as questões melhores e assim você vai avançando aí aos poucos na negociação, você vai ganhando confiança, você vai melhorando o clima da negociação e você pode, com certeza, com essa postura, com essa aí competência que você está desenvolvendo de priorizar, isso vai aí interferir nos seus resultados. Faça isso quando você estiver negociando, saiba priorizar as questões, os pontos da negociação e eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.